Bem, boa noite para todos, para os que estão presentes aqui no Grupo Assistencial Espírita Alto de Souza. Nessa noite, nessa casa, nesse trabalho que se realiza aqui nas quartas-feiras, nessa dinâmica entre o Alto de Souza e o CETRAC, nesse campo de estudo também que temos feito, né? No dia de quarta-feira. Estamos construindo sempre o pensamento em torno do livro do Manuel Filomeno de Miranda, Qualidade na Prática Mediúnica. Então, todos sejam bem-vindos, né? Os que estão ausentes na noite de hoje aqui, por enquanto, depois poderão ver o vídeo, né? Aí no Instagram do CETRAC. Bem, no campo da nossa rotina aqui, a gente sempre tem o momento da nossa prece. E aqui é abundante aqueles que querem colaborar. Alguém gostaria de fazer a nossa prece inicial da nossa reunião no dia de hoje? Como sempre, todo mundo, né? Todo mundo. Bom, então, já que os voluntários são poucos, a gente vai fazer aqui a nossa prece, a nossa oração inicial, agradecendo a Jesus, né, por nos encontrarmos aqui nessas fileiras e nos encontrarmos nesse campo de convivência. Senhor Jesus, nos abençoe sempre no propósito de sermos úteis na Tua seara. Fortalece a nossa mente, o nosso coração, dá-nos sempre o bom entendimento para a nossa caminhada, para que assim, vivendo conforme o Teu Evangelho, possamos viver os nossos dias. Na noite de hoje, contemplamos aqui o estudo da doutrina espírita, que ele possa fortalecer os nossos entendimentos e nos fortalecer no campo da ação do trabalho prático que se insere no estudo desse livro. Na nossa caminhada, Senhor Jesus, queremos estarmos sempre contigo em nossas vidas e em nossos corações. Na Tua paz e na Tua misericórdia e com a presença, com certeza, da espiritualidade amiga, sobretudo da Alto de Souza, a mentora dessa casa. Nós pedimos a permissão a essa equipe maravilhosa e pedimos permissão a Ti e a Deus para declararmos iniciado o nosso trabalho nessa noite, dizendo graças a Deus. Então, com essa prece, nós iniciamos as nossas atividades. Bem, o contexto do livro, A Qualidade da Prática Mediúnica, ele tem vários capítulos de abordagem. Nós agora já estamos nesse aqui, patologias, né? E patologias significa estudo das doenças. E dentro da dinâmica do estudo da qualidade da prática mediúnica, a gente já viu sobre aforamento, já viu sobre animismo, já vimos sobre compromisso, conduta, educação, evolução e obsessão. E agora nós estamos nesse item especificamente sobre patologias. Essa questão número 31, que é uma única questão que foi formatada e elaborada aqui nessa construção, foi respondida por Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo. Mas antes da gente iniciar assim, a pergunta e a resposta, que foi bem equacionada pela mentora Joana de Ângeles, a gente quer assim, trazer assim, algumas construções de pensamento, né? Porque o próprio tema aí que está em evidência fala sobre o estudo das doenças. Eu tinha um amigo comum, né? Apesar que às vezes os amigos também têm outras religiões, e ele, uma vez, num diálogo assim mais pontual comigo, ele falava que ele teve um avô, um tio que praticava doutrina espírita, que era médium, e no final de tudo, da sua existência, ele morreu foi doido. Entendeu? Ele diz, vocês espíritas lidam com essas questões de mediunidade, e esse assunto de mexer com espírito e mediunidade acaba provocando distúrbios aqui e ali, e assim vai. Bom, e aí fiquei surpreso, né, com essa dinâmica. A questão aqui que se elabora, ela tem muito a ver com esse relato que eu estou fazendo aqui, né? Que se tem, assim, algumas pessoas, por entendimento particular, Joana também vai dizer assim,
é que a mediunidade pode causar alguns efeitos colaterais físicos na pessoa, né? Nós estamos falando de uma biologia física, né? Nessa construção dessa dinâmica que a mediunidade, ela é física realmente, né? Ela é biológica, e dentro desse pensamento. É um pensamento distorcido, é um pensamento que cabe a apreciação e observação, mas não tem nada de contexto de realidade. A gente sabe muito bem que a maioria dos médios transita por essas questões da mediunidade, se arrastam e se arrolam em função dos seus compromissos passados, e cada pessoa e cada indivíduo tem a sua situação em relação à questão mediúnica. Então, não é uma linha reta, dizer assim, todos são iguais. Então, dentro do processo da dinâmica, alguém transitando da fase, né, aí embrionária, que é aquela fase da obsessão, passando por um âmbito de um tratamento e depois se enveredando pelo campo do trabalho, pode ela ensejar alguns compromissos do passado que são, né, pontuais de cada um. Cada criatura tem a sua realidade. Está faltando uma luz, né? Aí, sabia. Se não é o Valdo, a gente ficaria na escuridão. Mas ele... Eu sou a luz. Estava sendo só uma voz do além. Agora a gente está... Estava sendo a voz do além dele, não estava? Pois é, você olhou, você vai querer isso aí. Com essa cabeça branca aí, pronto, né? Bom, então a pergunta, ela tem essa amplitude. Nós vamos ver a pergunta e ela está assim construída. Observadores, estudiosos de gabinetes e diversos aprendizes da mensagem espírita asseveram que as tarefas mediúnicas de socorro aos desencarnados cristalizam psicose nos médios, libertam os doentes desencarnados e encarceram enfermidades perigosas nos intermediários, transmitindo-se desaires e sensíveis desequilíbrio que os fazem exóticos. Tem fundamento essas afirmativas? Ou seja, foi aquilo que a gente estava construindo sobre as perturbações psíquicas, sobre os distúrbios de ordem física no indivíduo. Então, a mentora vem dizendo: sabemos, no entanto, que não tem razão os que assim pensam, que assim procede. O médium espiritista tem conhecimento através da doutrina que professa dos antídotos e dos medicamentos para a manutenção do próprio equilíbrio. Bom, de uma maneira geral, a gente, como já veio percorrendo o estudo desse livro, já abordamos assim, nessa construção, vários momentos em que se coloca a necessidade do comportamento e da mudança daquele que está na área mediúnica, né? daquela questão de se praticar o bem, de se conservar no campo da oração, que de várias questões assim precisas, né? Dentro desse processo de construção desse equilíbrio. É lógico que cada um de nós, dentro do campo das dificuldades que nós transitamos, vamos construir o nosso suporte conforme os nossos entendimentos de vida e conforme os nossos recursos pessoais em relação ao nosso equilíbrio. Então, quando ele fala que é antídono, ele está falando, olha, aquele que está na área do trabalho mediúnico tem que estar com o pensamento sempre voltado para a prática do bem. Pelo menos é o melhor antídoto. E se conservar no campo das orações pontuais, para fazer com que essa construção seja eficiente, seja eficaz, para precaver dele, para ter essas preocupações aí, que a questão está elaborada. Bom, tem um assistente aí de condução de aqui, cadê a Raíssa? A Raíssa chegou, não? Ah, pode falar, então vai. É bem nesse cantinho aqui, né? Você sabe mais do que eu, fico ensinando para ela, apertou o botão, gente. Bom, gente, a gente já está chegando ali no restante da resposta. Só descer então aí, nessa beiradinha. Aí. Não, passou não. Desce um pouquinho mais, aí porque voltou. 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 Tá
cara mesmo. Tá. Aí. Não, então esquece. Então é o seguinte, é Tá porque... 32 anos. Não, mas eu acabou de 32, eu acabo com a sintonia. Mas eu vou Marcos ler. deve ter feito 2. Não, foi Eu não. acho que ele repetiu a pergunta, mas o É, texto não. de baixo é diferente. Eu acho que é também, acho que é a resposta. Se você voltar um pouco lá, olha, Eu a vou- continuação. No segundo 31. Eu vou ler aqui, que está no livro. Olha, vê se esse texto é o mesmo. Esse texto. Não houve mediunidade, explicação. não, é no anterior ainda. A pergunta ficou, mas o texto É, parece que é esse. Aí a Vampirismo, a outra resposta. já fala em vampiro. Não, aí não. É do sete, assim. Nesse outro, a resposta é diferente. Ele começa com Não, tem uma outra ainda. Fala sobre vampirismo. Não, você estava nessa daí quando eu cheguei. Não, Cristalizam psicose nos médiums. Não, mas tem uma resposta Não, antes. volta não. Volta sim. lá. Aí. É que é a continuidade da resposta, aí ele só repete a pergunta, Ah, mas é a vai seguir pra continuidade da próxima, por resposta. favor. Você tem que ler só o negrito. Falar Mas que no a próximo. Ou só o itálico. O itálico. Bom, então é o seguinte, seguindo aqui, ela vai tentar localizar lá. O médium espírita tem conhecimento através da doutrina que professa dos antídotos dos medicamentos para a manutenção do próprio equilíbrio. Não há dúvida de que médios existem em todos os departamentos humanos, com desalinho mental de alta mostra. Em razão disso também, nas células espiritistas tem socorro, eles aparecem na condição, todavia, de enfermos, em tratamentos especiais e demorados. Já vieram em tormentos e se demoram sem qualquer esforço de renovação interior. Bom, aí é aquilo que nós já vimos construindo aqui, né? Que o médium, normalmente, ele sai de um âmbito de uma influenciação comum, dentro de um processo de obsessão, passa pela construção de um tratamento e passa depois para um campo de educação mediúnica ou de desenvolvimento mediúnico, conforme queira evidenciar. E aí, obviamente, esse médium, ele já está assim, com evidências de ser um trabalhador, se coloca na posição de trabalhador, mas ainda às vezes falta a ele, né, algumas questões pessoais, de mais comprometimento com ele mesmo, de comprometimento com a mediunidade, de comprometimento no campo do estudo, do saber, até ela vai destacar aqui essas questões, né? Então, ele diz aqui, o espiritismo é antes de tudo lar, escola, hospital, escola, santuário, escola, aprendizagem, saúde e elevação espiritual. Então, antes da gente entrar assim, numa dinâmica de achar, né, conforme os pensadores aí, diz aqui que são os estudiosos de acadêmicos, né, de pensadores. Por sinal, hoje, assim, a gente vê que tem muitos pensamentos nessa linha de condução em relação a colocar, assim, muitas vezes a doutrina espírita muito mais para o âmbito do estudo e do aprendizado do que pela própria prática da mediunidade. Mas a mediunidade faz parte da doutrina espírita e ela que seja utilizada e seja trabalhada. Mesmo porque a gente vê com muita propriedade, com muitas evidências, de que sempre se apresentam aí irmãos com desequilíbrios espirituais, às vezes psicológicos, que requer o tratamento nesse âmbito de atuação que exerce o trabalho da mediunidade e do médium, especificamente, né? Então, a casa espírita, né, o templo espírita e o espiritismo vem trazer suporte nessa área de sustentação, para ser um hospital, para ser uma escola, para ser um aprendizado com profundidade. E é lógico também do exercício da prática mediúnica, com responsabilidade. Não uma mediunidade sendo praticada assim, sem o nível de entendimento do que está acontecendo. Obviamente, dentro dessa linha de pensamento, a gente já tem evidenciado sempre essas questões de que o médium, apesar de ter mediunidade, mas ele não é dono da mediunidade. Aí ele não pode se melindrar para que se seja e que se enseja aí uma análise de sua mediunidade. Ele sempre tem que estar predisposto a ser avaliado os aspectos mediúnicos que ele está praticando. E ele mesmo também tem que construir uma autoanálise dessa mediunidade, porque os fatores de desequilíbrios, eles são sempre
muito possíveis diante da vida que nós levamos, diante das circunstâncias que nós vivemos, porque nós vivemos numa linha de ação que nós convivemos com as outras pessoas. E conviver com as outras pessoas requer equilíbrio constante. E médio tem sensibilidade, tem percepções, né? A gente já viu isso aqui, não só políticas, mas também físicas, e tudo isso leva o indivíduo a estar assim, né? Em frequentes atuações dele mesmo, com ele mesmo, dos encarnados para com ele, e dos espíritos também que ali transitam nessa órbita aí de estar com ele. Então, nessa questão da patologia, que é para quem chegou agora, que a gente está vendo aqui, e que existem alguns pensamentos que a mediunidade pode provocar doença, para o médium, é lógico que depende muito das suas ações morais. Nós já estamos falando aqui de um médico que já transitou pelas fases normais de um processo de educação. Por outro lado, a gente sabe que a presença dos espíritos em nossa volta, eles causam vários efeitos de ordem mais diversos. Nós já vimos isso aqui, né? O que está sendo abordado aqui já é o médium já formado, vamos dizer assim. Existe essa expressão, não existe, mas formado. Eu nunca vi isso não, mas mais experiente, mas tem essa expressão dentro da doutrina espírita, médios formados, né? Que se dá entendimento de que já estudou, já fez alguma coisa. Necessário, portanto, que o sensitivo se habilite para as tarefas que lhe cabem, através do exercício morais, resultados positivos do estudo metódico. É o que nós estamos fazendo aqui. Evidentemente, é lógico que falta ainda para nós muito mais estudos ainda. Como diz alguns espíritos, se a gente fosse ler todas as obras do Chico, aquelas 400, a gente pediria uma nova encarnação, para a gente estar lendo tudo e aprendendo mais ainda, né? Mas fica aqui que o espírito tem que estar sempre atento à questão do estudo, e não somente da prática, efetivamente. Isso que é a verdade, né, Valdo? O objetivo desse Estudo aqui é esse que o Valdo construiu muito bem aqui, né? O Valdo sempre preponderou por essa construção, antes da gente fazer aqui na casa, nesses momentos iniciais, essa abordagem. É lógico que, para um estudo mais debruçado, caberia um debate, caberia perguntas, caberia todo mundo contextualizar, né? Aqui a gente apenas faz a exposição, mas depois podemos trocar informações uns com os outros. Então, permanecer no estudo constante do serviço de amor. E aqui a prática da caridade, do trabalho no bem, disponibilizar tempo para essas ações positivas. Porque não basta somente vir dentro de uma ação mediúnica, de trabalho especificamente, né, sem fazer outros aportes, que requer a questão da prática da mediunidade. A fim de libertar-se dos velhos liames e dos espíritos infelizes que permanecem ligados nas paisagens mentais em vampirismo insidioso e naturalmente, embora entre enfermos e necessitados, conduza o tesouro da oportunidade libertadora da mediunidade socorrista. Obviamente, dentro da linha de ação que nós temos percebido, os espíritos são sempre presentes em nosso campo mediúnico, porque eles querem muitas vezes ajuda. E o médium, dentro do contexto de um trabalho dessa natureza que se tem, ele já percebe essas presenças antes de chegar a uma reunião como essa. Então, os espíritos que vêm são de toda a ordem. São espíritos bons, ruins, espíritos, né, de todas as linhas de pensamentos, enfermos, enfim. O médium sempre tem que estar oportunizando a esses espíritos, não só dentro da reunião, mas fora dela também, não praticando, logicamente, a mediunidade em casa, mas efetivamente percebendo, tendo uma linha de pensamento de oração, de prece e de encaminhamento para esses nossos irmãos. Obviamente que nessas reuniões mais pontuais de tratamento espiritual, esses espíritos já vêm costumeiramente já para a linha de condução que a espiritualidade assim faz com muita propriedade. Não precisamos nem invocar os espíritos, basta que a gente esteja atento para a receptividade desses nossos irmãos e para o acolhimento deles. Aí eles já chegam no campo mediúnico e são assistidos. Obviamente as impressões que eles trazem não são as melhores, a gente vai sentir dor de cabeça, calafrio, tudo mais. Mesmo estando dentro do campo de ação, dentro da sala mediúnica, tudo isso
faz parte de um processo de ligação do espírito necessitado com o médium, né? E se voltando à questão em pauta, né, a gente tem que deixar bem claro, evidenciado aqui para os que estão presentes, agora tem um grupo até maior, e para os que não estão ouvindo, que não existe doença, né, efetiva dentro da nossa biologia física se nós estivermos atuando dentro de um comprometimento sério de responsabilidade com aquilo que estamos fazendo. Então a mediunidade, ela tem um caráter bastante profundo e bastante delicado na sua execução. E cada um que vai ter assim com propriedade aquilo que deve ser construído dentro do aspecto da sua mediunidade. A gente não tem como assim tecer assim um padrão comum, né? Porque cada pessoa dentro do campo de ação da psicofonia ou de outra ação mediúnica, ele tem as suas propriedades específicas dele, né? Então é dentro dessa linha de pensamento que a gente tem que ver, tá bom? Nós ainda temos tempo, vamos entrar agora no outro item. Alguém quer fazer algum comentário antes de a gente passar para o outro item da sintonia? De repente tem alguma coisa aí que agregue, que seja importante ser dito. Os que estavam já no início aqui, que viram algumas outras abordagens que nós estamos fazendo. Bom, então nós vamos entrar agora na questão da sintonia. Essa palavra por si só já foi assim, de certa forma, construída em outros momentos, até nos estudos antes, quando a gente fazia no salão, sobre a questão pontual do nosso campo, né, do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é, acima de tudo, ele é o construtor da nossa sintonia. O nosso pensamento, ele é o agente principal. Pensamos e agimos. Normalmente é assim, né? Às vezes a gente age sem pensar também, né? Olha essa situação que é difícil. Você fala assim, eu nem pensei, já estava falando. Então essa é a primeira coisa. O que poderá ser feito pelo médium para sintonizar com os instrutores espirituais que supervisionam sua tarefa mediúnica, né? O que a gente pode fazer para sintonizar com o nosso anjo da guarda? Para que ele possa não desistir da gente. Todo mundo sabe que a gente tem um anjo da guarda, né? Aqui ele está falando do supervisor espiritual. Olha só, a gente tem o nosso anjo da guarda, tem o médium que tem os espíritos que normalmente trabalham com a mediunidade de cada um de nós. Cada um de nós temos um espírito que está constituído para trabalhar conosco dentro do campo da ação, no trabalho na sala mediúnica. Tem a equipe espiritual toda da sala, coordenada por um espírito com elevada, né, condição, para que se elabore essa tarefa. Então, a gente vê que temos vários atores, né, por assim dizer, vários agentes que estão constituídos à nossa volta, que são esses espíritos instrutores espirituais. O que a gente faz para sintonizar com eles? Muito fácil, né? Moleza, né, gente? Facinho, a gente está sabendo, mas a gente não faz. É lógico que a gente tem que se alimentar com muitas coisas, com muitas propriedades. À medida que o estudo faculta o conhecimento dos seres robustos medianímicos, compreensão da vivência pautada em atos de amor, de caridade fraternal, propiciam um eficaz intercâmbio entre os espíritos e os homens, que de últimos se cercam atraídos pelos apelos conscientes ou não do que lhes chegam no plano físico. Obviamente a gente vai estar em melhores condições ou em piores condições no campo prático da ação de uma sintonia com os espíritos numa ação de trabalho, dependendo de vários fatores. E o nosso dia, como a gente trabalha, nós somos aposentados, né? Não podemos mentir, né? Mas disse que os aposentados não estão fazendo nada e arruma coisa para eles fazerem. Mas no campo da junção toda, a gente às vezes se envereda aí com o campo da convivência e acaba nos enveredando assim para a harmonização de convivência. Nós aqui que estamos nesse âmbito aqui de convivência, é importante que a gente esteja sempre no âmbito fraternal entre nós. Porque imagine se a gente vai para algum lugar que a gente se sinta mal. Ah, vou encontrar com o Valdo lá hoje. Ixi, não vai dar certo. Vou encontrar com o Marcos lá hoje, não vai dar certo. Quer dizer, aí já fica uma sintonia bem difícil de ser construída, concorda? O pensamento nosso é importantíssimo dentro do campo das nossas energias diárias, né? E quando se chega até no local onde nós vamos exercer a nossa tarefa, isso também é importante. Até do trabalho material também, a gente vê isso com muita propriedade, né? Às vezes a gente tem que gostar do trabalho.
Trabalhar ninguém quer, né? Mas a gente tem que gostar do trabalho. Então é preciso a gente ter esse pensamento elevado, sempre do campo das orações, para perceber a energia que se flui do lado de lá para o nosso pensamento. Podemos perceber a sintonia e os pensamentos de um espírito menos elevado à nossa volta? Podemos, entendemos? E podemos perceber também os espíritos superiores? Podemos, gente. Não tem dificuldade, não. Apesar que existe, assim, parece que uma atmosfera uma distância bem grande, mas é possível. A gente chega lá. Quando a gente se coloca na predisposição de uma sintonia constante, de estar presente naquela ação, né? Porque a sintonia também tem uma questão de concentração. A gente precisa estar concentrado naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que estar com a nossa mente voltada aqui. A gente está numa mesa mediúnica, pensando, amanhã tem que pagar as contas. Tem que fazer a tarde de torta. Tem que fazer a tarde de torta. Mas o professor está ouvindo, tem a taxa do TOR, do CETRAC, todo mundo lá. Então tem toda essa dinâmica, ou seja, se a gente estiver aqui com uma mensagem no nosso pensamento psicológico, a gente não vai conseguir ter sintonia com os espíritos. A gente está noutra área de pensamento e não vai conseguir essa sinergia. Estar presente e não estar presente. Está presente, né? É nesse sentido. Vamos lá, então. Agora passou para 33, né? Pois é, mas essa questão 33 a gente não vai fazer ela agora não. Porque tem uma resposta ampla aqui, a gente vai ler alguns pedaços, porque nesse material aí, que a gente recebeu esse material já pronto, ele tem essa questão de pegar e construir um negócio muito resumido. Mas tem mais questões aqui, ó. A questão de sintonia vibratória é de real importância nos cometimentos da educação mediúnica. Sem sombra de dúvida, não é mesmo? A nossa sintonia é fundamental. Não vamos esperar que seja diferente, não. Até a gente fala assim, dentro de uma ação de trabalho mediúnico. O médico consegue fazer sintonia com o espírito? É isso, tem até isso também, né? É lógico que nós estamos numa ação de trabalho, a espiritualidade prepara toda essa abordagem, toda essa construção, porque a comunicação se dá de perispírito para perispírito. Não é isso que a gente já sabe? O espírito se comunica através da gente, não é porque ele entrou dentro da gente. Ele comunica porque ele está comunicando, perispírito, com a interveniência da espiritualidade superior. Ou seja, além de ter o agente, como nós falamos aqui, que é o guia espiritual da mediunidade no médico, ainda tem a equipe espiritual que está aqui elaborada, né? No livro Desobsessão do André Luiz, isso é muito claro e muito evidente, lá com muita preponderância, que a dinâmica é essa. Então a gente não está assim ao léu, né? A gente está com uma certa proteção. À medida que o estudo faculta o conhecimento dos recursos mediunímicos, a compreensão da vivência pautada nos atos de amor e da caridade fraternal, propicia um eficaz intercâmbio entre os espíritos e os homens, que nos últimos se cercam atraídos pelos apelos conscientes ou não que eles chegam do plano físico. Ou seja, se nós estamos aqui nessa dinâmica, dentro de uma casa espírita, nessa construção de trabalho, a gente tem que ver e ter certeza que não é nenhuma questão meio de fé, a gente ter certeza que está sendo coordenado pelos espíritos. Ou seja, toda essa ação, ela está sendo conduzida pela espiritualidade dentro de um programa efetivo. E ele fala aqui, então, que a nossa atitude, o nosso comportamento, se enseja assim, em elementos essenciais para que haja um campo de sintonia muito mais amplo, não só nossa para com a espiritualidade, mas do conjunto como um todo, né? Não é somente a nossa sintonia. Aí a gente então vai conseguir perceber todos os elementos que estão presentes a essa reunião, tanto os espíritos que estão na condução, quanto os espíritos que vêm para tratamento, né? Dentro de uma linha normal de ação. Dímero de gerador e antena poderosa, o cérebro transmite e capta as emissões mentais que procedem de toda parte, no intercâmbio de forças ainda não necessariamente catalogadas, que permanece sem o que compete controle, capaz de canalizá-lo para a finalidade educativa de alto valor. Ora, é lógico que a gente vai, à medida que vai se apercebendo dessas construções, da qualidade do nosso pensamento, da presença da sintonia com os espíritos, seja de diversas ordens, a gente vai conduzindo assim, vai vendo, né? Vai percebendo essas frequências, essas ações das energias que chegam até nós,
o pensamento que se flui ali, que está ao nosso redor, né? E nesse sentido. Então, essas emissões de pensamentos, às vezes, pode ser até nossa, dos encarnados para os encarnados. Às vezes a gente pensa assim, recebi um pensamento, mas de repente esse pensamento também é de um encarnado que está aqui. A gente já chega a esse ponto, a essa preponderância também, né? Nesse conjunto de vibrações que se mesclam e confundem, gerando perturbações físicas e psíquicas, estimulando sentimentos que se desenvolvem o campo mediúnico, que apresenta na condição de uma área perigosa quando não conveniente cultivada. Obviamente, dentro de uma ação de trabalho, a sintonia que se apresenta são as mais variadas. Então, o espírito que se manifesta traz a sua abordagem psíquica, o seu estado de consciência que ele está, as suas condições, e ele vai transmitir isso tudo para o médium. Mas o médium, por outro lado, vai ter que sair dentro desse campo de ação de trabalho bem equilibrado. Então, saber filtrar. Então, a questão toda o médium pode vir ruim, lá de fora dos seus aspectos pessoais, mas quando ele for embora, ele tem que ir bom. Porque se ele vier bom e for ruim, aí fica difícil. Aí nós temos que ver o que está acontecendo, né, Valdo? O que está acontecendo com a dinâmica da reunião. Porque a espiritualidade nos proporciona elementos terapêuticos necessários durante toda a nossa reunião. Não só para aquela individualidade espiritual que chega, mas também para nós. Então nós temos que chegar ruim e sair bem, né? E se chegar bem, sair bem também, né? E dando toda vazão ao atendimento aos nossos irmãos. Horário é horário. É isso, cara? Tá ali? 10? Pois é. Então nós vamos encerrar aqui, né? Bom, gente, não sei, eu acho que faltou o ar-condicionado, porque o ar-condicionado está atrás aqui, eu estou no calor danado, viu? Bom, gente, eu agradeço os que puderam nos ouvir até agora, né? E agradeço a vocês. E hoje nós estamos aqui, eu acho que nós vamos ter que abrir 2 salas mediúnicas aqui hoje, né? Uma aqui e uma do outro lado. Gente, muita paz, que Deus nos abençoe.